Finalmente, após tantos sonhos e planos, estou prestes a realizar o desejo de adquirir o carro que sempre quis. Last time, as coisas não saíram como esperado. Acabei sendo enganado e comprando um carro roubado. Dessa vez, however, estou determinado a não cometer os mesmos erros. Nothing can go wrong this time, pensei. Fiz a compra com confiança, mas, few months later, quando recebi o título do carro, a decepção foi ainda maior. Descobri que o veículo havia sido flooded, já havia sido inundado. Senti-me ainda mais tolo por não ter checado isso na hora. O que torna tudo ainda mais indignante é o fato de que, no fundo, eu sabia que nunca se deve confiar em ninguém. E mesmo assim fui. E comprei na empolgação. Refleti e entendi que decisões tomadas na empolgação quase sempre levam a consequências indesejadas. Fiz many mistakes ao longo do caminho. E isso me ensinou novamente que much caution is needed antes de tomar grandes decisões. Saudações, alunos! Permitam-me apresentar-me adequadamente. Sou o professor William Bradford, doutor em Linguística Comparada e especialista em Filologia Românica, que se dedica ao estudo aprofundado das línguas por meio de textos históricos escritos, englobando a análise minuciosa e a interpretação desses documentos à luz de seu contexto original. Ao longo da minha carreira acadêmica, dediquei-me ao estudo profundo das línguas latinas, um campo que sempre me fascinou pelo seu impacto duradouro na evolução das línguas modernas. Sou fluente em todas as línguas românicas, incluindo o italiano, o francês, o espanhol, o português, o romeno e, claro, o catalão. Além disso, possuo amplo domínio do latim, a língua-mãe de todas essas ricas tradições linguísticas. É com grande prazer que assumo a responsabilidade de guiá-los não apenas no estudo do inglês, mas também nos cursos subsequentes de todas essas línguas oferecidos pela Latium Vox. Meu objetivo é proporcionar uma experiência de aprendizado que seja tão rigorosa quanto gratificante, capacitando cada um de vocês a dominar essas línguas com fluência e elegância. Ao longo da minha trajetória, tive o privilégio de lecionar em algumas das mais prestigiadas universidades do mundo, colaborando com luminares da área linguística e contribuindo para pesquisas que redefiniram a compreensão das inter-relações entre as línguas românicas. Cada palavra que ensinarei a vocês carrega o peso de séculos de história e evolução linguística, e será meu papel assegurar que vocês absorvam não apenas o conhecimento técnico, mas também a riqueza cultural que cada idioma oferece. Juntos, vamos explorar o vasto oceano das línguas com precisão, paixão e um profundo respeito pelo legado que carregam. Vamos agora à primeira parte da nossa aula de hoje. Parte 1. Revisão do vocabulário de compras e preços. Aqui revisaremos e expandiremos o vocabulário essencial relacionado a compras e preços. Esses termos são fundamentais para que vocês possam se comunicar de forma eficaz ao fazer compras, seja em lojas físicas ou online. Vamos começar com o termo price, preço. Price é o valor que você deve pagar por um item ou serviço. Na música Comprando o Navô, André pergunta: How much is this car? Tell me the price. Ele está tentando entender o preço do carro que deseja comprar, o que mostra a importância de perguntar sobre o preço de forma clara e direta. O próximo termo é sale, promoção. Uma sale é um período durante o qual itens são vendidos por preços reduzidos. André pergunta na música Is it on sale? Any discount would be nice. Ele está buscando uma oferta melhor, o que é uma prática comum para economizar em compras grandes, como a de um carro. Agora vamos falar sobre discount, desconto. Um discount é uma redução no preço original de um item ou serviço.
Novamente, na música, André tenta negociar um desconto, o que é essencial em transações significativas. Em seguida, temos o termo expensive, caro. Algo expensive custa muito dinheiro. Por exemplo, "The Corvette was very expensive, but André was determined to buy it." Quando André percebe que o carro custa $78,000, ele entende que é muito mais caro do que imaginava inicialmente. O contrário de expensive é cheap, barato, que descreve algo que custa pouco dinheiro. André achou que o carro estava barato a $7,800, mas ele estava enganado. Isso mostra como a confusão com os números pode levar a mal-entendidos significativos. Um termo importante para se lembrar é receipt, recibo. Um receipt é um documento que comprova que você pagou por um item ou serviço. É crucial guardar o recibo, especialmente ao comprar algo tão caro quanto um carro, para casos de reembolso ou disputas. Por fim, temos refund, reembolso. Um refund é o dinheiro devolvido a você se houver algum problema com a compra. Na história, após perceber o erro, André esperava um reembolso, mas já era tarde demais. Isso ilustra como é importante entender todos os detalhes antes de finalizar uma compra. Esses termos são essenciais para que vocês possam se comunicar de forma eficaz ao fazer compras e evitar problemas como os que André enfrentou. É importante lembrar que, embora tenhamos revisado algumas palavras-chave hoje, o verdadeiro domínio do vocabulário virá com a prática contínua e a exposição à língua em situações reais. Não se trata de memorizar uma lista de palavras como em um dicionário, mas sim de absorver e aplicar o vocabulário conforme vocês interagem com o inglês em seu dia a dia. Parte 2. Estrutura How Much Many e quantificadores. Vamos agora focar nas estruturas How Much e How Many, que são fundamentais para formular perguntas sobre quantidades em inglês. Compreender a diferença entre essas duas estruturas é crucial para uma comunicação clara, especialmente em contextos como compras e negociações. Comecemos com How Much. Essa estrutura é usada para quantidades incontáveis, aquelas que não podemos contar diretamente. Substantivos incontáveis incluem conceitos como dinheiro, tempo, água, areia e esforço. Exemplo da música: How much is this car? I need to know. Quanto custa este carro? Eu preciso saber. André fala how much para perguntar sobre o preço do carro, uma quantidade de dinheiro que é algo incontável. Outros exemplos práticos incluem How much money do you have? Quanto dinheiro você tem? Aqui, o dinheiro é tratado como uma quantidade total, sem ser dividido em unidades separadas. How much time do we need? Quanto tempo precisamos? Tempo também é uma quantidade contínua e não é dividido em unidades individuais. Agora, passemos a how many. Esta estrutura é utilizada para quantidades contáveis, aquelas que podem ser divididas em unidades separadas, como livros, carros, pessoas e maçãs. Exemplo da música: How many mistakes can one person make? Quantos erros uma pessoa pode cometer? André reflete sobre os erros contáveis que cometeu ao lidar com a compra do carro. Cada erro pode ser visto como uma unidade distinta. Outros exemplos incluem How many cars are in the parking lot? Quantos carros estão no estacionamento? Carros são contáveis porque podemos contar cada um individualmente. How many books do you own? Quantos livros você tem? Livros também são contáveis e podemos contar cada um separadamente. Diferença entre how much e how many. How much é usado para quantidades incontáveis, como dinheiro e tempo.
How many é usado para quantidades contáveis, como carros e livros. Aplicação na música. Comprando o navô. Quando André pergunta "How much is this car?", ele está usando a estrutura correta para perguntar sobre uma quantidade de dinheiro que é incontável. Quando ele reflete sobre os mistakes, André fala how many, já que erros podem ser contados individualmente. Agora, vamos explorar os quantificadores, que são palavras essenciais para expressar quantidades em inglês, tanto para substantivos contáveis quanto incontáveis. Any. Na frase da música Is it on sale? Any discount would be nice. Está em promoção? Algum desconto seria bom. André utiliza any para se referir a uma quantidade indefinida de desconto, mostrando que qualquer desconto, por menor que seja, seria bem-vindo. Some. Um exemplo clássico de some é I bought some apples. Comprei algumas maçãs. Some é usado aqui para indicar uma quantidade positiva e indefinida, geralmente em frases afirmativas. A lot of. A lot of é empregado para indicar uma grande quantidade, tanto de substantivos contáveis quanto incontáveis. Por exemplo, she has a lot of books. Ela tem muitos livros. Neste caso, a lot of mostra que a quantidade de livros é grande. Few. Quando queremos expressar uma quantidade pequena de algo contável, usamos few. Um exemplo seria There are few people in the store. Há poucas pessoas na loja, indicando que o número de pessoas presentes é reduzido. E a última que é little. Por outro lado, little é utilizado para substantivos incontáveis, expressando uma quantidade pequena. Por exemplo, There is little time left. Resta pouco tempo, onde little sugere que o tempo disponível está se esgotando. Esses quantificadores são fundamentais para que vocês possam descrever quantidades com precisão e clareza em diversas situações. Parte 3. Números. Agora que já revisamos o vocabulário essencial e as estruturas gramaticais, vamos avançar para a compreensão dos números em inglês, um aspecto fundamental para situações cotidianas, especialmente ao fazer compras e lidar com preços. Dominar os números em inglês é crucial, pois eles formam a base para a comunicação em diversas situações. Vamos começar pelos números de 1 a 20, que são os blocos construtores para todos os números maiores em inglês. Os números de 1 a 20 são 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20. Depois de compreender esses números, o próximo passo é aprender a contá-los de 10 em 10 até chegarmos a 100. Isso facilitará a formação e compreensão de números maiores. Números de 10 em 10. 10, 10, 20, 30, 40, 40, 50, 60, 60, 70, 80, 90, 100. Agora que já aprendemos os números de 1 a 20 e os múltiplos de 10 até 100, vamos falar sobre como combinar essas informações para formar números maiores, a partir do número 20. Você pode facilmente formar qualquer número entre 21 e 99 simplesmente combinando a dezena com o número da unidade. Por exemplo, para formar 21, você junta 20 com 1, resultando em 21. Para 32, você combina 30, com 2, resultando em 32,
32. E assim por diante como em 21, 21, 32, 32, 43, 43, 54, 54, 65, 65, 76, 76, 87, 87, 98, 98. Esse padrão se repete até 99, 99. Quando chegamos ao número 100 ou 100, a lógica continua a mesma, mas agora você adiciona a centena. Por exemplo, 101, 101, 123, 123, 245, 245. Assim, você pode formar qualquer número até 1000, usando essa regra simples de combinação de centenas, dezenas e unidades. A prática de falar e escrever esses números ajudará você a dominar a contagem e a usá-los com confiança em situações do dia a dia. Formação de números maiores. Quando formamos números acima de 100, a lógica é simples. Adicionamos o número correspondente à centena antes da palavra 100. Aqui estão alguns exemplos: 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900. Agora números de hundreds a thousands. Depois de dominar os números até 100, podemos começar a formar números na casa dos milhares. A lógica é a mesma, adicionando o número antes da palavra thousand. 1000, 1000, 2000, 2000, 10,000, 10,000, 100,000, 100,000, 1 million, milhão. Agora, vocês podem estar se perguntando por que na música é dito 7,800 em vez de 7,800. Essa é uma prática comum que simplifica a forma de expressar números grandes, especialmente quando se referem a valores em centenas ou milhares. Nos Estados Unidos, e como vimos na música Comprando o Navô, é comum as pessoas usarem essa simplificação para tornar a comunicação mais rápida e direta. Dizer 7,800 é uma maneira prática e eficiente de referir-se a 7.800, economizando tempo e evitando a repetição de palavras. Essa prática é bastante usada em situações informais, como em conversas cotidianas ou transações comerciais, onde a agilidade na comunicação é fundamental. Essa maneira de falar é amplamente aceita e compreendida nos Estados Unidos, tornando-se uma convenção cultural. Ao invés de dizer 7,800, que pode ser mais longo e menos intuitivo, a expressão 7,800 é usada para simplificar a comunicação. Dizer 7,800 é mais rápido e eficiente do que dizer 7,800. Quem usa essa forma de expressão mentalmente reconhece o número base, 78, e automaticamente sabe que, ao adicionar 100, basta colocar 2 zeros ao final para saber o número correto, sendo 7800, 7.800. Essa eficiência é especialmente útil em situações onde números são discutidos frequentemente, como em negociações, compras ou discussões financeiras. Chegamos ao final da nossa aula. Revisamos o vocabulário essencial para compras e preços como price, sale e discount. Exploramos as estruturas how much e how many, essenciais para perguntar sobre quantidades, e os quantificadores any, some, a lot of. Também abordamos os números em inglês, desde os básicos até grandes valores, e discutimos a simplificação comum nos EUA, como 7,800 para 7.800. Com isso, vocês estão mais preparados para lidar com situações de compra em inglês. Continuem escutando a música e praticando. Nos vemos na próxima aula.
You're dismissed.